essa noite para prestarmos esse culto ao nosso Deus, para podermos apresentar a Ele as nossas vidas com gratidão de coração e hoje, de forma muito especial, celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E nesse intuito eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e lermos a instrução que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto quanto a esse momento singular na vida da igreja, que era a participação de um culto a Deus, onde a ceia do Senhor era ministrada à igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Observem comigo, do verso 17 ao verso 34. Escreve o apóstolo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai de amor, Deus bendito, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra, na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Precisamos, urgentemente, a cada dia das nossas vidas, ouvir a voz do Senhor. E agora, quando nos reunirmos em culto para celebrar a Tua criação, para celebrarmos a Tua redenção, Senhor, para colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, para buscar do Senhor perdão para os nossos pecados, para termos os nossos corações e almas lavados com o sangue de Jesus, nós desejamos ouvir a Tua voz e a instrução da Tua palavra para o nosso coração, para que sejamos um povo mais santo, um povo mais pronto a ser usado pelo Senhor, para a honra do Teu nome, para a glória do Senhor e para a salvação daqueles a quem o Senhor tem chamado. Somos
a tua igreja, o teu corpo, a tua família, Senhor, teus filhos, regenerados pelo teu Espírito, adotados em Cristo Jesus, para sermos santos, e queremos viver essa vida de santidade que agrada ao coração desse Deus amoroso. Fala ao nosso coração, Senhor, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, abra nosso entendimento, para que a gente compreenda verdadeiramente a tua palavra e aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Tu conheces bem o nosso coração, sabes daquilo que nós precisamos para crescer e melhorar e para viver uma vida que agrade ao Senhor. Fala, pois, a cada um de acordo com as suas necessidades. É o desejo da nossa alma, é o nosso clamor e súplica nessa noite, em nome e por amor de Jesus, o nosso amado Salvador. É em nome dele que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Eis um texto que nós sempre trabalhamos com vocês, e nunca é demais a gente relembrar os ensinamentos desse texto, porque há uma tendência muito comum no nosso coração de nos esquecermos das coisas de Deus, de nos acomodarmos com as coisas de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja pulsante, era uma igreja viva, muito cheia de dons, e por causa disso também uma igreja que sofreu muitos problemas, e essa primeira carta de Paulo manifesta todos esses problemas. Talvez seja a carta onde o apóstolo Paulo mais tenha trabalho em escrever para exortar uma igreja a corrigir diversas áreas da vida. Também porque era uma igreja que nasceu em um contexto muito complexo e complicado. A cidade de Corinto, a região da Acaia, era uma região comercial, portuária, onde pessoas iam e vinham, onde era uma área de passagem do comércio, de navios, e consequentemente uma cidade assim, muito propícia ao divertimento. E aí as festividades, e aí a corrupção, e aí a imoralidade. Uma igreja que nasceu dentro desse contexto. Na segunda viagem de Paulo, quando alcança a região da Macedônia e depois a Acaia, Paulo chega nessa cidade, e ali surge uma igreja forte, mas ao mesmo tempo uma igreja que manifesta todas as mazelas da sociedade de onde vieram as pessoas que compunham aquela igreja. Problemas moral, de pessoas estarem se envolvendo sexualmente antes de um compromisso de casamento, porque era costume da cultura helênica, e as pessoas, apesar de convertidas, ainda não se libertaram desse comportamento, e Paulo escreve exortando, corrigindo, instruindo na palavra de Deus. Havia pecados tão absurdos nessa ordem moral, de até haver alguém que estava traindo o pai com a madrasta. Capítulo 5, Paulo exorta isso, e exorta a igreja, dizendo que a igreja, apesar de tomar conhecimento, ou pelo menos ouvir falar do fato, não tomou nenhuma medida para corrigir tal infâmia. Pessoas que estavam levando outros a tribunal por questões de negócios que fizeram e alguém não pagou, se sentiu lesado. E Paulo diz: vocês estão envergonhando a igreja e o nome de Cristo. Ao fazer isso, não tem ninguém sábio no vosso meio para resolver essas questões, chamar irmãos a se reconciliarem e a serem justos e a corrigirem esses pecados e erros. Problemas de divisões na igreja de Corinto. Uns preferiam Paulo como seu pastor, que já não era mais um pastor local. Outros Apolo, que também foi um ex-pastor da igreja, e outros até Pedro, que nunca pastoreou essa igreja. Então havia divisões na igreja, partidos na igreja, problemas os mais diversos, e um dos problemas que se manifestam nessa igreja é o egoísmo ou a individualidade, manifesta até mesmo no momento mais sublime de culto e de convivência da igreja, que era a mesa do Senhor e a participação da ceia do Senhor.
o apóstolo Paulo escreve com palavras até duras para chamar a atenção do mal que eles estavam vivendo e que estavam se colocando debaixo de juízo diante de Deus por causa dessas práticas egoístas de participarem da mesa do Senhor de forma leviana. Todas as vezes, pois, que nós nos aproximamos da mesa do Senhor para participarmos da ceia, temos que ter consciência do significado desse ato no culto. A igreja, durante a sua história, se debateu acerca desse assunto. O catolicismo medieval, interpretando literalmente algum texto do Evangelho da Palavra de Cristo, quando instituiu a ceia em lugar da Páscoa, ao afirmar que isto é o meu corpo, que é dado por vós, o catolicismo medieval introduziu e interpretou esse ensino como sendo Cristo sendo transformado, ou os elementos do pão e do vinho sendo transformados no corpo e do sangue do próprio Senhor Jesus. Isso pela oração ou pela imposição das mãos do sacerdote na hora da Eucaristia. E evidentemente era uma posição desconfortável para alguns dos teólogos da própria igreja, que não entendia que a Bíblia ensinava isso, e que homem nenhum tinha poder de transformar pão em corpo do Filho de Deus. E isso se debateu na época da Reforma, no século XVI, quando Lutero atacou a posição de que um sacerdote, um homem comum, mesmo que ordenado ao ministério, tinha nele a autorização ou a capacidade de transformar pão em corpo do Filho de Deus. E Lutero disse: isso é impossível, isso é impraticável. E isso começou, essa crise de consciência se aguçou na vida de Lutero, quando ele foi ordenado ao ministério e ministrou a sua primeira ceia. Ele não teve condições nem de terminar. Foi um desastre, eclesiasticamente falando, porque naquela missa, naquele momento da Eucaristia, ele não conseguiu terminar, e derrubou o cálice, e tremeu, e ficou muito aflito, exatamente por causa desse fato. Ele se conhecia, ele sabia que era um pecador indigno, e que ele não tinha poderes nele próprio, que a igreja não tem poderes nela própria, enquanto instituição, para transformar pão em corpo do Filho de Deus. E ele não convivia com isso, e lutou contra isso, atacando o dogma da transubstanciação. Até entendia Lutero, na sua mente medieval, na sua formação de um monge agostiniano, de que comíamos de fato o corpo de Cristo e bebíamos o seu sangue, mas não pela capacidade de um homem transformar os elementos no corpo do Filho de Deus. Zwinglio, um outro reformador, se contrapondo a Lutero, ou olhando de um outro ângulo a questão, não somente concordava com Lutero que um homem não tem capacidade de transformar pão em corpo de Filho de Deus, mas que não era o corpo de Cristo que nós comíamos na ceia. Aquilo era um mero símbolo de um ato que foi feito por Cristo na cruz. Não tinha presença física de Cristo nos elementos da ceia, ao ponto de Zwinglio chegar a uma afirmação de que era um mero ato litúrgico. Calvino também entrou nessa discussão, agora ponderando com Zwinglio, dizendo que não é apenas um ato litúrgico. Cristo está presente exatamente, e aí vem a consciência de Calvino, a partir da interpretação de 1 Coríntios capítulo 11, de que há algo além do simbólico, há algo além do normal na celebração da ceia. Cristo havia deixado apenas 2 ordenanças para que a igreja observasse, para que os cristãos observassem. Toda aquela pessoa
que reconhecesse o seu pecado e que confiasse plenamente no que Cristo fez na cruz para a sua salvação, essa pessoa deveria receber da igreja, corpo de Cristo, o sinal do batismo com água, como aceitação no corpo de Cristo, como a sua introdução no corpo de Cristo. E essa pessoa então era batizada, professava a sua fé publicamente, assumia um compromisso e passava a fazer parte do corpo visível de Cristo Jesus. E depois que essa pessoa passasse por essa primeira ordenança, ela estava apta a participar da segunda ordenança, que era a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, tanto quanto o batismo, eram meios de graça para dar ao crente, ao regenerado, confiança, segurança e crescimento espiritual. O batismo abençoa, confirma, traz segurança ao coração do pecador arrependido de que ele foi lavado pelo sangue de Cristo e faz parte agora da família de Deus, como lemos em Efésios há pouco. Vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos. Vocês são parte da família de Deus. Vós, gentios, fazei parte agora do corpo de Cristo. E isso trazia ao coração do pecador arrependido tranquilidade, segurança, paz. Lhe fazia crescer em entusiasmo para viver a vida agora de testemunho e assumir, se necessário, os sofrimentos por causa desse nome. E a ele era dado o privilégio de participar da ceia do Senhor. Mas a igreja em Corinto estava se perdendo acerca da compreensão do significado e do temor que deveria envolver os corações no momento da participação da ceia do Senhor. Vale informar, para que a gente entenda muito bem, que o cristianismo dos primeiros séculos era uma religião não permitida, não legal e, consequentemente, perseguida no Império Romano. Que ela não tinha a liberdade que nós temos hoje, de termos um endereço, de construirmos um lugar para adoração, de termos a liberdade de cultuar a Deus. Eles não tinham esses lugares, não lhe era permitido celebrar os seus cultos ao seu Deus debaixo do domínio romano. E a igreja, desde o seu início, ela foi uma igreja peregrina, ela foi uma igreja que não tinha lugar próprio. As reuniões eram feitas quase que diariamente nas casas das pessoas, às escondidas. E no primeiro dia da semana, no dia que Jesus venceu a morte, no dia que para o cristianismo era o dia de fato que o descanso do Senhor veio sobre eles, tirando o peso da condenação e lhe dando certeza de vida eterna pela obra de Cristo na cruz, era o dia que eles se retiravam para lugares ermos ou distantes, para poderem cultuar a Deus com liberdade. A igreja em Corinto aqui fazia isso. Era uma igreja que se retirava para um lugar e lá celebravam durante todo aquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, celebravam a Deus o nascimento e o cumprimento da promessa do Senhor, celebravam o sacrifício de Cristo naquela cruz, pagando o preço da sua salvação, e celebravam a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. Essa era a razão do culto da igreja primitiva, deve ser a razão do nosso culto a Deus. Celebrar o nascimento, celebrar a morte, celebrar a ressurreição de Jesus. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É a Ele que nós devemos adorar e prestar culto. A igreja se reunia com essa consciência. Mas, como de costume, a igreja começa a se acomodar com essas coisas. E talvez aquela celebração de culto, de gratidão, de adoração a Deus, passou a ser algo comum na vida da igreja, e até parece que pela exortação de Paulo se torna um piquenique, a festa do ágape, a festa do amor, onde todos os cristãos, por saírem das suas cidades e casas e se retirarem a um lugar ermo, levavam consigo sua comida, sua ceia, para juntos passarem aquele dia, louvar a Deus, cantar louvores, ouvir a pregação da palavra, a leitura das cartas apostólicas, e num determinado momento
eles celebravam a ceia do Senhor juntamente com a ceia da igreja, mostrando não somente a morte de Cristo e a sua ressurreição, mas também a comunhão do corpo. Era assim que funcionava. Mas, a determinada altura do campeonato, Paulo tem conhecimento, e essa carta aos Coríntios é uma carta resposta de Paulo a algumas informações que chegaram a eles de uma comitiva da igreja de Corinto que buscou socorro. Paulo, estamos vivendo problemas terríveis na igreja lá em Corinto. Pessoas estão brigando por divisões. Há partidos que acham que você foi o melhor pastor que passou na igreja, outros dizem que foi Pedro, outros dizem que foi Apolo. Há problemas na igreja com relação a irmãos que têm levado outros a tribunais. Há problemas na igreja de pessoas solteiras que estão se envolvendo sexualmente sem nenhum compromisso de casamento. Há problemas de imoralidade na igreja, onde pais estão traindo filhos, filhos estão traindo pais. Há problemas na igreja de toda sorte. Há dúvidas na igreja de mulheres que se converteram à fé cristã e seus maridos não se converteram. E elas estão querendo saber se devem deixar os seus maridos, porque a Bíblia diz que não devemos nos pôr em julgo desigual. O que fazer? Há pessoas que estão contraindo o casamento com pessoas que não têm temor no coração de Deus. O que fazer? E Paulo, mediante essas informações, também tem conhecimento que num dos momentos mais sublimes de culto da igreja, estava havendo problemas de constrangimento, porque pessoas que tinham determinados recursos ou dinheiro e que iam celebrar o dia do Senhor juntamente com toda a igreja, não queriam repartir a sua ceia com aqueles que nada têm. Isso estava trazendo constrangimento, tristeza e vergonha à igreja. E em vez de manifestarem amor ou ágape, estavam manifestando egoísmo. E Paulo então escreve para responder a todas essas questões que chegaram para ele por pessoas que foram enviadas pela igreja, buscando de Paulo orientação e socorro. E Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios, que certamente fora levada por essas pessoas, juntamente com alguém que Paulo indicou, para ser lida, para ser observada, para ser refletida e aplicada em suas vidas. E aqui, em outra parte anterior, Paulo louvava os coríntios por algumas virtudes que havia na igreja. Mas agora, a partir do verso 17 do capítulo 11, ele diz: nisto que passo a escrever a vocês, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, não para edificação, e sim para pior. O ajuntamento que vocês fazem solene a Deus em culto público não está servindo para a edificação de vocês, e sim para juízo sobre vocês. Eu gostaria que nós pudéssemos, ao observar os conselhos de Paulo, também trazer para a nossa própria vida e os sentimentos que povoam o nosso coração quando nos dirigimos à igreja para cultuar a Deus. Porque a semelhança da igreja em Corinto, nós temos a mesma tendência pecaminosa em nossos corações de tornar comum as coisas sagradas, de se acostumar com essas coisas de Deus e de perder temor no coração. E Paulo diz: o ajuntamento solene que Deus pede da sua igreja é para que a igreja seja edificada, é para o crente ser edificado, é para que Deus manifeste graça e misericórdia. Mas quando vocês se reúnem com um comportamento, com atitude de alma que não agrada a Deus, vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Ele explica a sua afirmação ou a sua compreensão de que o ajuntamento solene está sendo prejudicial para a própria igreja. Porque antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, afirma Paulo. Então, quando há partidos, quando há divisões, quando há sentimento egoísta da nossa parte, quando nós perdemos o senso de corpo de Cristo, de família de Deus, de que somos parte desse corpo, nos reunimos para pior e não para melhor. Nos reunimos para juízo e não para recebermos de Deus misericórdia e graça.
Paulo faz uma afirmação no verso 19, dizendo que até mesmo importa que haja partidos no vosso meio. Até mesmo importa que haja divisões ou diferenças no vosso meio, para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Nos traz aqui uma verdade bíblica que nós precisamos prestar atenção no nosso próprio coração. De que no ajuntamento do povo de Deus, não tem somente pessoas de fato regeneradas, mas tem pessoas que ainda podem não estar regeneradas. Ou que absorveram um conceito religioso e não do que significa ser discípulo ou seguir a Jesus. Que nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus para ver se de fato já fomos regenerados e lavados com o sangue de Cristo. Colocarmos o nosso coração diante de Deus para perceber se nós não estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, ele passou a proferir lá na sua ida a Jerusalém, no 3º ano do seu ministério, para ir à cruz. A semana que ele passou em Jerusalém foi uma semana muito tensa de ensinos ou de pregações, de confrontação à nação de Israel, ao povo de Deus. Em Mateus, do capítulo 21 até o último capítulo de Mateus, narra essa semana intensa de Jesus. Ele entra em Jerusalém, lá em Mateus capítulo 21, de forma triunfal, em cima de um jumentinho, cumprindo uma profecia. Jesus chega em Jerusalém e, ao chegar no templo de Jerusalém, é invadido por uma indignação, porque vê o lugar que deveria ser separado para adoração a Deus se transformar num comércio, onde pessoas se aproveitavam da religiosidade para estar vendendo os animais para serem sacrificados. Havia cambistas, e Jesus se enche de indignação e de zelo pela casa de Deus, e pega ali um chicote na mão e sai expulsando do templo de Jerusalém os cambistas. Diz o texto em Mateus capítulo 21 que, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E ele diz que o zelo pela casa de Deus lhe consumirá. E de fato, Jesus começa agora a chocar a religiosidade praticada por Israel, ali em Jerusalém, o povo de Deus, que tornou o culto a Deus, ou o templo a Deus, no lugar de comércio e não no lugar de adoração. Nós temos no coração a mesma tendência de nos acostumarmos com essas coisas e perder o temor, porque é isso que estava acontecendo ali. Jesus então começa uma série de discursos, de pregações, chamando a atenção das pessoas. Ele cura as pessoas ali no templo, traz sobre si a indignação dos fariseus e dos saduceus. Maldiz uma figueira que não tem fruto, chamando a atenção das pessoas para aquilo, até dizendo que ele supostamente não foi ecologicamente correto, quando fez secar uma figueira. E ele então diz: assim como essa figueira é a vida de vocês. Um povo que não dá fruto é cortado e lançado fora. E daí ele passa a chamar a atenção por várias parábolas ao povo de Israel. Mas, no meio de tantas parábolas e ensinamento, uma me chamou a atenção, ou duas, praticamente no mesmo fôlego, lá no capítulo 24, no verso 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau,
disser consigo mesmo, no seu coração, meu senhor demora-se, e passar por isso a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele então passa de imediato a falar sobre a parábola das 10 virgens. E usa uma figura muito comum de um casamento semítico. Falando de que um noivo, quando assume compromisso com a noiva, acertando um dote com os familiares, volta para sua casa, para sua terra, para preparar lugar de casamento. E depois vem buscar a noiva sem prévio aviso. E essa noiva tem que estar pronta, atenta para a vinda do seu noivo. E ele fala então dessa parábola das 10 virgens, que havia virgens nécias, ou noivas nécias, e noivas prudentes. Que as nécias, por ver demorado a vinda do seu noivo, relaxaram na expectativa de um dia encontrá-lo. As outras prudentes guardaram os seus azeites nas suas lamparinas. E quando de repente alguém diz: o noivo está vindo, no meio da madrugada, elas estavam prontas para ir de encontro com o seu noivo e então entrar na câmara nupcial. Mas as nécias viram que não tinham mais azeite na lamparina e pediram às prudentes que lhe repartissem o azeite. E as prudentes dizem: nós não vamos fazer isso, porque se fizermos isso pode faltar azeite no encontro com o nosso noivo e aí não entraremos nas bodas. Vão e comprem daqueles que vendem. E essas nécias foram então comprar. O noivo encontrou as noivas prudentes e elas entraram na recâmara nupcial e consumaram o casamento, enquanto as nécias, mais tarde, quando as portas já estavam fechadas, chegaram, pedindo ao seu senhor que abrisse a porta para que elas entrassem, e ele diz: nunca vos conheci. Vigiai, pois, e é a conclusão de Jesus, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor vem. Quando nós perdemos essa expectativa, e o pastor Kleiber pela manhã nos chamava a atenção disso, quando nós perdemos essa expectativa da vinda de Cristo, nós nos acomodamos a esse mundo, nós relaxamos no nosso temor a Deus. E a ceia do Senhor foi posta por Jesus para que a igreja relembrasse do preço que o noivo pagou, do dote pago pelo resgate da sua igreja noiva. E essa é uma figura, eu acho que muito bonita, dessa relação que a igreja tem com o seu Senhor. Jesus, como um noivo, deixou a casa do Pai, os céus, e veio a esse mundo, se fez carne, assumiu forma humana. Veio para resgatar a sua igreja, a noiva, que ele escolhera. Pagou um dote, um preço muito caro, a sua própria vida na cruz, para tê-la por esposa. E voltou para a casa do Pai. E nos fez uma promessa: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para ter vocês comigo para sempre. Nós estamos nesse momento de espera da segunda vinda do noivo. E corremos o risco, como Israel correu em toda a sua história, e como a igreja tem corrido em toda a sua história, de nos acomodarmos e pensarmos como aquele servo mau: o meu Senhor demora. Então a gente se acomoda e relaxa na nossa vida e começa a abrir concessões no nosso comportamento e na nossa atitude. E é exatamente isso que parecia estar acontecendo com a igreja em Corinto. Perdeu até o temor e o respeito por aquilo que fazia com que a igreja trouxesse sempre à memória o preço que foi pago por Cristo na cruz. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória, ou mantendo acesa em nossa memória, que o nosso amado Redentor pagou com a sua própria vida o preço de nos resgatar da morte e da condenação.
E nós precisamos ter essa consciência, e Paulo trata disso e fala com isso com a igreja. Vocês não estão se reunindo para o melhor, para serem edificados, para usufruírem desse meio de graça, para renovar a vossa esperança e vossa fé, para reacender ou manter viva, acesa, a chama do seu amor pelo seu Senhor. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. É a afirmação de Paulo. Porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. E duas coisas absurdas Paulo coloca aqui que estava acontecendo na vida da igreja em Corinto no momento singular de culto a Deus. Visto que era muita gente, e visto que eles traziam as suas próprias ceias de casa, o seu pão e o seu vinho, e juntavam tudo numa só mesa, demonstrando a comunhão que tinham como corpo de Cristo, e que naquele momento onde os apóstolos ou pastores ou presbíteros ministravam esse momento da ceia do Senhor, repartiam o pão como Cristo lhes ensinou, havia pessoas que se antecipavam e comiam sua própria ceia, levando outras pessoas que não puderam trazer ceia porque não tinham que trazer, a constrangimento. Eles nem se atreviam a chegar na mesa para comer da ceia, porque eles não trouxeram nada. E se sentiam constrangidos com a atitude daqueles que agiam de forma egoísta, pensando ou expressando o comportamento de que eu trouxe o melhor, eu quero comer o melhor, e não vou repartir com quem não trouxe, ou com quem trouxe algo que não é bom. E Paulo diz: há quem passe fome, ao passo que há também quem chegue a se embriagar com o vinho que trouxe. E eu fico pensando aqui, imaginando na minha cabeça, né, que talvez alguém tenha trazido um vinho de melhor qualidade, né, ou de melhor tempo, né, de envelhecimento, né, um vinho mais saboroso, e ele não vai querer tomar um outro vinho de menor qualidade, e toma o seu vinho. E toma tanto o seu vinho que chega a se embriagar ou a ficar alto, enquanto outros ficam constrangidos com a situação. E Paulo diz: vocês não estão se reunindo para melhor, não é a ceia do Senhor que vocês comem quando vocês se reúnem, porque essa atitude de desrespeito à mesa do Senhor, essa atitude de desrespeito aos irmãos como parte do corpo de Cristo, vai trazer sobre vocês juízo. Paulo exorta no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Lembrem-se, e Paulo está tentando trazer isso à mente dos irmãos em Corinto, essa igreja, que é o corpo de Cristo, ela é alvo do amor de Deus. Cristo deixou a sua glória e assumiu forma humana para morrer na cruz, pagando o preço do resgate da sua noiva, a igreja. E vocês estão com isso menosprezando essa igreja e envergonhando os que nada têm. O que é que eu posso dizer a vocês, pensa Paulo? Vou louvá-los por isso? E ele vai dizer: não, nisso certamente não vos louvo. E aí passa a instruir a igreja, a partir do versículo 23, dizendo que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em lembrança ou em memória de mim. Desde então, a igreja, todas as vezes que se reuniam solenemente no dia do Senhor, partiam pão para lembrar do preço que foi pago pelo seu resgate. A igreja trazia a memória, a igreja mantinha acesa o fato de que o seu noivo, Cristo Jesus, a amou a tal ponto de dar a sua vida por ela. Esse foi o dote, foi o preço pago,
para que o seu amor continuasse aceso pelo seu Senhor, para que a sua expectativa fosse dizer a Deus: Senhor, vem buscar a tua igreja noiva. Por semelhante modo, depois de haver ceado naquela noite em que foi traído, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que uma família, na cultura semítica, acertava um pacto de casamento, um acordo de casamento, os pais do noivo que estava interessada por aquela moça iam juntamente com o filho à casa dos pais da noiva e em família acertavam o casamento dos filhos. Evidentemente que isso tinha certos nuances, eu creio, que a filha certamente era consultada pelo pai, que tem um rapaz aqui com a sua família que está pleiteando casar com você, não é? Certamente aquele rapaz já olhou para aquela moça. Certamente aquela moça já olhou para aquele rapaz. E os pais vão ali porque o coração do filho está apaixonado por aquela moça. E depois de ter esse acordo, depois de ter esse consentimento, os pais selavam um acordo e os noivos, ou o noivo, assumia o dote, né, que era a prova do seu amor pela noiva. Era um preço posto pelo pai da noiva, para que fosse pago em resgate da noiva. Por mais que isso possa parecer estranho à nossa cultura, mas a cultura bíblica, isso era a maior prova de amor de um homem para com relação à mulher, que ele queria ter por esposa. Ele estava disposto a pagar o que o pai da noiva colocasse como dote, para que ele tivesse aquela mulher por sua esposa. Isso não seria tão ruim se a gente encarnasse isso na nossa cultura, né? Eu, pelo menos, tenho 2 filhas, né? E aí, né? Pedro já está rindo ali, né, Pedro? Fique tranquilo. Então, mas era prova do amor. E essa cultura semítica, ela é colocada de forma muito clara quando Jesus, o Filho de Deus, sai da sua glória e assume forma humana para buscar a sua igreja e tê-la para si. E ele paga um dote, um preço que é incalculável. Ele dá a sua própria vida por amor à sua noiva, a igreja, para resgatá-la da escravidão e da condenação, para tê-la por sua. E quando as famílias selavam aquele casamento e estavam então casados a partir de então, ou desposados, como é a linguagem do Novo Testamento, aquilo que você vai entender que aconteceu entre José e Maria, ele estava desposado, Maria já era a sua prometida, fato. Ainda não tinham consumado o casamento porque José estava trabalhando para construir a casa. E Maria parece grávida. O Antigo Testamento previa condenação para esse tipo de atitude, porque isso era infidelidade, era quebra de um compromisso de casamento. Se um casal estivesse desposado ou comprometido um com o outro e a moça, por uma loucura, se envolvesse com outro rapaz e perdesse sua virgindade e engravidasse, a sentença de julgamento, o noivo poderia reivindicar o seu direito num tribunal e aquela noiva seria condenada, seu pai responsabilizado, e ela seria apedrejada. Acontece isso, ou supostamente isso, ali com José e Maria. E José fica confuso, e por amar Maria, ele não querendo infamá-la, a deixa secretamente, ou quebra o laço secretamente, sem reivindicar o seu direito, né? E o anjo do Senhor aparece para ele dizendo que não temas receber Maria por tua esposa. O que nela foi concebido não é fruto de infidelidade ou de traição. É obra de Deus, do Espírito nela. Ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. Não tenha medo em tomá-la por esposa. É esse contexto cultural que vai nos fazer entender o que significa a celebração da ceia do Senhor. Nós, igreja, você e eu, regenerados por Cristo,
nós fomos comprados por um preço altíssimo, incalculável, a vida do Filho de Deus. A maior manifestação de amor já revelada. Merecíamos condenação e morte, mas Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós, para conquistar o nosso amor. E Tiago chega a dizer que é um pecado terrível quando nós, a igreja do Senhor, nos enamoramos com o mundo, ou nos deixamos atrair pelas tentações ou pelas ciladas do mundo, para roubar a nossa devoção e o nosso amor, que deve ser devido somente a Cristo Jesus. Tiago diz: vocês se tornam adúlteros quando vocês dividem o sentimento do coração de vocês, a devoção de vocês pelo mundo e não por Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que é mais grave que está acontecendo aqui em Corinto. Eles estavam desmerecendo o que Cristo fez na cruz ao participar de forma tão leviana, sem discernimento do que significava a mesa do Senhor. Quando os noivos selavam então o pacto, o pai da noiva chamava a sua filha para vir agora à presença da família do seu noivo com o seu noivo. E juntos ali, eles tomavam um cálice de vinho, selando aquele casamento. Era dessa forma. Por isso que na ceia do Senhor, o Senhor usa esses elementos, o pão como sendo símbolo do seu próprio corpo, do seu sacrifício naquela cruz, e o vinho como sendo o seu sangue derramado, selando esse compromisso. Nós comemos do pão e bebemos do cálice para relembrarmos o preço que foi pago por nós naquela cruz, para manter o nosso amor aceso pelo nosso Redentor, pelo amado da nossa alma, para não dividirmos o nosso coração com outras coisas que não com o nosso Deus. É a isso que nós somos chamados a refletir no momento de culto e no momento de ceia. São esses pecados que nós temos que confessar a Deus e dizer: Senhor, infelizmente o meu coração tem sido dividido com outras coisas. Ainda lá em Mateus, nesses sermões de Jesus em Jerusalém, na sua última semana, tem um que ele fala das bodas, e exatamente isso que ele diz que me chama a atenção. No capítulo 22 de Mateus, na parábola das bodas, o Senhor diz de novo: entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E o verso 5 nos diz que eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Traga um pouco para a nossa própria vida hoje, no que diz respeito ao culto e à celebração da ceia, a mesa do Senhor, as bodas do Cordeiro. Muitas vezes, o que invade o nosso coração ao vir ao culto é de fato temor a Deus e prazer em estar na presença do nosso Salvador. É de fato o coração aceso e apaixonado por Cristo Jesus. A devoção da nossa alma, a nossa piedade é por Ele. Ou será que nós estamos à semelhança de Israel, né? tão envolvido com o nosso campo, tão envolvido com os nossos próprios negócios, de que as bodas do rei não são tão atraentes ou interessantes para a nossa vida? Como tem sido a atitude da minha alma a vir ao culto diante de Deus? Venho por costume? Venho pela pressão dos meus pais? Venho porque é a tradição da igreja? Me levanto de manhã sem nenhum prazer por estar na casa de Deus?
Ou se houvesse oportunidade de ficar em casa, eu ficaria. O que é que envolve o meu coração? É isso que Paulo está tratando com a igreja em Corinto. Essa é a preocupação de Paulo, a preocupação pastoral de Paulo, porque a igreja estava tendo uma atitude que trazia sobre ela juízo. Ele diz, além de trazer à memória o preço que foi pago pelo nosso resgate ao participarmos das bodas ou da mesa do Senhor, o verso 26 diz, porque todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos o cálice, nós também anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja para estar para sempre com Ele. Por isso, conclui Paulo, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que participa sem discernir o que está fazendo, ou participa por um motivo mecânico de alma, porque faz parte do culto, não quero passar a impressão para ninguém de que estou mal espiritualmente, então vou fazê-lo de qualquer forma. Se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor, do sacrifício de Cristo. Por isso, diz o verso 28, examine-se o homem a si mesmo, investigue o seu coração, se quebrante diante de Deus nesse momento. Examine-se o homem a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice. E aqui é outra coisa importante, que às vezes a gente percebe no comportamento de algumas pessoas na igreja, de que pessoas que se autodisciplinam, não é? Pessoas que estão vivendo uma vida distante de Deus, sabem disso, que precisam consertar algumas coisas da sua vida, mas deixa aí, o Senhor está se demorando muito, deixa eu continuar aqui por enquanto, depois eu resolvo isso na minha vida. E vem à igreja até às vezes para aliviar uma consciência culpada, mas sabe que está vivendo fora do que Deus queria para a sua vida. E chega na igreja num dia de ceia, e então ele mesmo diz, eu não estou pronto para participar da ceia, e eu então não participo da ceia. Isso não é uma atitude piedosa, isso não é uma atitude bíblica ou correta. A Bíblia não manda que eu faça isso. Eu não tenho em mim a autoridade de me autodisciplinar. Se eu estou precisando de ajuda, não estou conseguindo vencer determinado tipo de pecado, se estou frio espiritualmente e não consigo vencer essa frieza, Deus colocou pastores na sua vida. Deus colocou pessoas para cuidar da igreja. Nós dissemos que os pastores são os amigos do noivo, que o noivo, enquanto estava preparando o lugar, mandava um amigo de confiança para cuidar da igreja, para que não houvesse assédio sobre ela, para que homem nenhum se aproximasse da sua noiva, até que ele viesse, para cuidar dessa igreja, para aquele encontro das bodas acontecerem sem nenhuma mácula ou mancha alguma. Se você precisa de ajuda espiritual, busque ajuda espiritual. Mas não se autodiscipline, porque Deus não lhe deu essa autoridade. Quem pode lhe disciplinar, se achar que você precisa ser disciplinado ou tratado de forma mais objetiva, são os pastores da sua igreja, é o homem que Deus colocou sobre a sua vida, são aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então comer e beber sem culpa. Pois quem come e bebe sem discernir, sem se examinar, sem compreender o significado disso, come e bebe juízo para si. E aqui Paulo manifesta algo que ele estava vendo na igreja, que ele tinha conhecimento de que existia. Eis a razão porque há entre vós muitas pessoas fracas, espiritualmente falando, muitas pessoas doentes, fisicamente falando, e não poucos que morreram. Porque a expressão que aparece aqui como dormir é esse descanso em Deus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, se nós examinássemos o nosso coração, nós não seríamos julgados
Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E graças a Deus, quando Ele nos disciplina, graças a Deus quando Ele nos trata. Porque quando Ele nos trata e nos disciplina, Ele nos vê como filhos. E Paulo tem isso em consciência. Mas se você não quer ser disciplinado, se você não quer que a mão de Deus pese sobre você, então examine-se o coração a si mesmo, confesse a Deus a sua culpa, acerte a sua vida com Deus, participe do culto e da mesa do Senhor como um meio de graça e de crescimento espiritual. Isso vai renovar a sua vida e a sua caminhada com o Senhor. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis na igreja, esperai uns pelos outros. É interessante isso, porque na ministração da ceia do Senhor, em algumas igrejas, as pessoas comem logo o pão e tomam logo o cálice. Noutras, e a gente adota isso como, acho que um sinal de comunhão mesmo, né? Porque eu acho que isso é forte, é simbólico, e até para seguir a orientação aqui de Paulo, naquele contexto de problemas de egoísmo e de pecado, ele diz: esperai uns pelos outros, para que todos juntos participem no mesmo momento, né? Então nós distribuímos os elementos e esperamos que todos recebam os elementos para que juntos possamos participar, como sinal de que somos esse corpo de Cristo, como sinal de que estamos juntos e esperamos uns pelos outros, de participarmos juntos e não comemos até que todos peguem e comam. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às mais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude a manter aceso em nosso coração o temor pelas coisas de Deus. Que Deus nos ajude a vencermos a tendência natural do nosso coração pecador e caído, de nos acostumarmos com as coisas de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, derramando em nossa vida temor a Ele pelas suas coisas, amor e zelo pelas suas coisas, desejo de fazer a sua vontade, de viver para Ele, como nós ouvimos pela manhã. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Que fazer a vontade do Senhor seja o maior desejo da nossa alma e do nosso coração, que agradar a Deus seja o objetivo da nossa vida. Dizer ao Senhor: Senhor, que o meu coração possa alegrar e agradar ao Senhor. É essa a nossa oração, esse o desejo da nossa alma para cada um de vocês nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. E eu queria convidá-lo agora, nesse momento, a examinar-se a si mesmo, né? A buscar ao Senhor, e se há alguma coisa na sua vida que você sabe que precisa ser confessado e consertado diante do Senhor, faça isso agora em nome de Jesus. Peça que Deus lhe perdoe, confesse a Ele a sua culpa, peça a Ele que Ele lhe dê graça ao se aproximar da mesa do Senhor, para sair daqui fortalecido para vencer o pecado, para viver uma vida da qual o Senhor tenha prazer nela. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, fale com seu Deus nesse momento agora, busque o Senhor com sinceridade de alma e de coração. O seu Deus é misericordioso, o seu Deus é um Deus que já levou sobre o seu Filho todas as nossas iniquidades.